Há verdades que nenhuma palavra ousa dizer, mas o corpo em silêncio confessa. A mulher pode negar, racionalizar, inventar desculpas, construir muralhas de lógica e autocontrole. Mas quando algo verdadeiro toca seu interior, o corpo se rebela. O olhar muda, o tempo desacelera, a voz perde o ritmo. É o instinto antigo e inevitável que fala. Ela não vai admitir, porque admitir seria entregar o controle. Mas todo homem que aprendeu a observar sem reagir sabe. O corpo dela entrega antes mesmo que a mente perceba o que está acontecendo. O homem comum busca provas. O homem estoico percebe sinais. Ele entende que a linguagem do corpo é a mais honesta que existe e que o desejo, quando é real, não precisa de palavras para se manifestar. A mulher pode disfarçar intenções, escolher gestos neutros, simular indiferença, mas o corpo dela é leal à emoção. E esse é o segredo que poucos homens compreendem. A verdade feminina raramente é dita, quase sempre é sentida. O primeiro indício do que é verdadeiro está no olhar. O olhar de uma mulher muda de ritmo quando sente algo real. É um olhar que hesita antes de se desviar, que tenta manter a naturalidade e falha por milímetros. Há uma pausa quase imperceptível, um segundo a mais que denuncia o encantamento. Não é o olhar sedutor, treinado para provocar. É o olhar sincero, que entrega vulnerabilidade. O homem estoico percebe essa diferença, mas não se apressa para confirmar. Ele entende que olhar demais é quebrar o encanto. Olhar de menos é negar o momento. O equilíbrio está em observar sem invadir. O segundo sinal aparece na respiração. Quando uma mulher sente algo autêntico, o corpo responde de forma fisiológica. A respiração muda de ritmo, o peito se move de outro modo. O ar entra com mais profundidade, como se o corpo precisasse de mais oxigênio para suportar o impacto da presença. O homem distraído não percebe. O impaciente força o contato. O estoico apenas nota. E nesse instante, ele entende que o corpo dela está falando por ela. O desejo, quando é verdadeiro, não é barulhento. É sutil e inevitável. O terceiro sinal está na voz. O tom dela se transforma. Pode ficar mais suave, mais lento, às vezes mais rouco, como se o corpo inteiro participasse do som. Quando uma mulher sente algo, a voz dela carrega a vibração do sentimento. É involuntário. Ela tenta parecer normal, mas a emoção se infiltra nas palavras. O estoico não reage com vaidade, não se gaba do efeito que causa. Ele apenas escuta com presença, sem interromper, sem mostrar ansiedade, porque a serenidade é o espelho onde a verdade se revela. O quarto sinal está na postura. O corpo feminino muda a direção naturalmente. O quadril se alinha, o tronco se inclina, os ombros se abrem. É a biologia preparando o terreno da atração, mesmo quando a mente nega. A mulher pode cruzar os braços para se proteger, mas o corpo encontra maneiras de se aproximar. Um passo involuntário, uma leve inclinação, um toque disfarçado de acaso. O homem comum tenta aproveitar o gesto. O homem estoico o contempla. Ele sabe que o poder está em reconhecer o que está acontecendo, não em explorá-lo. O quinto sinal se manifesta no toque inconsciente. Quando ela sente algo verdadeiro, começa a tocar o próprio corpo sem perceber. Ajeita o cabelo, encosta no pescoço, toca os lábios, mexe na roupa. São descargas sutis de energia emocional. É o corpo tentando dissipar o que não pode ser dito. O estoico entende o código, mas não transforma o gesto em espetáculo. Ele permanece calmo, porque sabe que o encantamento feminino cresce no campo do mistério. O sexto sinal é a descoordenação momentânea. Quando a emoção é real, o controle racional falha por instantes. Ela esquece o que ia dizer, tropeça nas palavras, ri de si mesma. O homem comum interpreta como distração. O homem estoico entende como vulnerabilidade. E é justamente essa vulnerabilidade que revela autenticidade. O falso desejo é teatral e preciso. O verdadeiro é imperfeito e humano. O sétimo sinal é o tempo. O tempo dela muda. O relógio interno se altera. A mulher que sente algo verdadeiro demora mais para ir embora. Cria pretextos para permanecer. Inventa justificativas para prolongar o encontro. Ela tenta parecer casual, mas o corpo busca presença. É o instinto pedindo continuidade. O homem que domina a si mesmo
Percebe isso e entende que não precisa agir, basta existir. O tempo, nesse caso, trabalha a favor de quem não se apressa. Mas é preciso compreender algo essencial. O corpo feminino não entrega apenas o desejo, entrega também o medo. Às vezes, o que ela sente é tão forte que a primeira reação é se afastar, e o homem que reage com ansiedade destrói o equilíbrio. O estoico entende que o afastamento, muitas vezes, é a forma como o corpo tenta se proteger do que é intenso demais. Ele não interpreta a distância como rejeição, mas como confirmação do impacto. O que é verdadeiro, cedo ou tarde, retorna. O corpo fala por instinto, mas o estoico escuta por sabedoria. Ele não observa para conquistar, observa para compreender. Ele não decifra para agir, decifra para se manter centrado. A leitura do comportamento feminino para ele é uma meditação. Cada gesto é um espelho que reflete tanto o outro quanto a si mesmo. Quando ela toca o cabelo, ele percebe a tensão. Quando desvia o olhar, percebe o conflito. Quando ri sem motivo, percebe o alívio. E em cada detalhe, ele aprende mais sobre o poder do silêncio. O homem que domina essa percepção não se torna manipulador, mas consciente. Ele entende que a atração é um fenômeno que nasce entre dois universos, não de um sobre o outro. O erro do homem emocional é tentar forçar reciprocidade, transformar curiosidade em urgência. O acerto do homem estoico é compreender que tudo o que é verdadeiro floresce no próprio ritmo. Ele observa o sinal, respeita o tempo e guarda o poder. Porque o poder que se exibe é vaidade. O que se contém é soberania. Quando uma mulher sente algo real, o corpo dela cria pontes invisíveis. Ela muda o jeito de se aproximar, altera o tom de brincadeira, busca o olhar dele em meio à multidão. Ela não dirá o que sente, não ainda, mas o corpo fará o trabalho. E o homem que está desperto saberá ler sem precisar perguntar. Porque o corpo é mais leal que a boca, e o silêncio é mais revelador do que qualquer confissão. Há, porém, uma fronteira delicada, o limite entre perceber e interpretar demais. O homem centrado não transforma cada sorriso em sinal, nem cada gesto em promessa. Ele entende que o corpo fala, mas também pode confundir, e é por isso que o domínio interno é essencial. Somente quem está em paz com o próprio ego consegue ver o outro com clareza. Quem busca confirmação externa enxerga reflexos de suas carências, não a verdade. O estoico, ao contrário, observa como um cientista, não como um carente. Ele vê, registra e segue. A mulher que se vê percebida por um homem assim sente algo diferente. Não é o desejo comum, é a admiração silenciosa. Ela sente que ele a enxerga além do jogo, além da aparência, além do teatro. E é isso que a desarma, porque a maioria tenta conquistá-la. Poucos a compreendem. O estoico não quer posse, quer entendimento. E no feminino, entendimento é a forma mais profunda de conquista. O corpo dela, então, começa a agir como mensageiro. Um leve toque, um sorriso contido, um passo que diminui quando ele se aproxima. Cada gesto é uma carta escrita pelo inconsciente, e ele, em silêncio, lê, não para se aproveitar, mas para se manter sereno, porque o autodomínio é a verdadeira forma de magnetismo. O homem que se contém em meio ao encanto transmite algo que o desejo comum não alcança: presença. E presença é o idioma da verdade. Quando ela sente algo verdadeiro, o corpo dela não pergunta à razão se é permitido. Ele simplesmente responde. É um impulso que vem de um lugar que nenhuma teoria explica. É instinto, química, energia, lembrança ancestral de quando os encontros não precisavam de palavras. E nesse instante, o estoico se torna guardião do mistério. Ele não tenta entender com pressa, não transforma em conquista. Ele apenas contempla. O verdadeiro poder do homem está em permanecer inteiro diante do encanto. A maioria se perde tentando provar algo. O sábio permanece quieto, e o silêncio dele fala mais alto que qualquer gesto. O olhar dela busca, e o dele acolhe. O corpo dela entrega, e o dele permanece em paz. É nesse equilíbrio que o desejo se transforma em respeito, e o respeito em algo mais profundo. A admiração. O homem que aprendeu a ler o corpo feminino não precisa de palavras para saber o que está acontecendo. Ele reconhece os sinais, mas não os explora. Ele se sente grato por ter acesso à sinceridade do instinto e, por isso,
a honra. O que é verdadeiro não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. E o reconhecimento é o início da sabedoria emocional. Marco Aurélio dizia: o que depende de você domina, o que não depende observa. A mulher pode sentir, negar, disfarçar, mas isso não cabe ao homem controlar. Cabe a ele manter o próprio eixo, porque o corpo dela pode entregar, mas é o autocontrole dele que define o rumo. A serenidade masculina é a moldura onde o feminino encontra segurança para ser autêntico. E quando isso acontece, o gesto deixa de ser jogo e se torna verdade. No fim, o corpo dela sempre entrega. Pode ser um olhar que dura demais, um toque breve demais, um sorriso que não se encaixa no contexto. O segredo está em não transformar esse instante em espetáculo. O homem estoico não faz da descoberta uma arma. Ele respeita o mistério, porque entende que o encanto morre no excesso de interpretação. A beleza está no não dito, no intervalo, no quase. Ela não vai admitir, mas o corpo fala por ela. E o homem que domina o silêncio aprende a ouvir o que ninguém diz. Ele não pergunta, não exige, não cobra, apenas percebe. Porque o verdadeiro poder não está em ser desejado, mas em perceber o desejo e permanecer em paz. O que é autêntico não precisa ser confirmado. E o homem que compreende isso já venceu o jogo antes mesmo de começar. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente, é porque você está pronto para dominar a si mesmo. Continue ouvindo, e o silêncio te fará mais forte. Porque a mulher pode esconder o que sente, mas nunca esconderá o que o corpo já confessou.